VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui nós vamos abordar temas como yoga, meditação, maternidade real e reflexões sobre como viver uma vida com propósito. E eu quero aproveitar e agradecer você que está aí nos acompanhando, pedir que você curta e principalmente compartilhe o podcast com quem você acha que pode gostar e se interessar pelos conteúdos que a gente compartilha por aqui. E o episódio de hoje é Cuidando do Corpo e da Alma dos Nossos Pets. E eu vou apresentar para vocês a minha convidada. Ela é médica veterinária que sempre trilhou um caminho singular na profissão. Desde cedo, percebeu que sua visão de cuidar ia além dos padrões tradicionais. Fascinada pela conexão entre saúde, bem-estar e o todo, ela se aprofundou em abordagens como homeopatia, acupuntura, fitoterapia e até mesmo sociologia e antropologia, integrando o olhar humano à medicina veterinária. Com mais de uma década de experiência em medicina veterinária integrativa, ela alinha conhecimento técnico a uma sensibilidade rara para tratar não apenas os animais, mas também a relação de afeto e cuidado que une tutores e seus companheiros. Seu trabalho é guiado pelo conceito de salutogênese, a busca pela manutenção e recuperação da saúde como um todo, sempre ouvindo profundamente o que as famílias esperam, alinhando ciência, energia vital e uma prática que respeita as expectativas e a visão do mundo de cada tutor. Ela é mais do que uma veterinária. É uma cuidadora de histórias, laços e vida. Victoria Vasquez. Ai, que amor, isso! Bem-vinda, querida. Ai, obrigada, Jana, pelo convite. Muito obrigada por estar aqui. Fiquei muito feliz. Tu tem uma história super importante na nossa família e vocês vão saber em breve por quê. Então, Vicky, eu quero que tu comece falando pra gente um pouquinho o que te levou a explorar a medicina integrativa dentro da medicina veterinária. Olha, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma cabeça no sentido que eu não queria seguir, porque minha família se tratava com homeopatia. Eu tenho um irmão bem mais velho que foi ripão, assim, vamos ser macrobióticos, né? A saúde vem pelo alimento, e minha mãe comprou isso e foi nos ensinando que isso, assim, para ter saúde a gente tem que se alimentar direito, para ter saúde a gente tem que fazer exercício direito, fazer com frequência, né? Tentar buscar coisas que nos tranquilizem mais. Não que a gente fosse muito calmo, mas assim, tentar equilibrar para consumir menos remédio. Eu me trato com homeopatia desde muito nova, né? Então, eu não conseguia ver, para mim não fazia sentido ficar tratando os animais com medicação que faz a supressão, porque é o conceito da homeopatia, né? Quando você toma uma medicação, um anti-inflamatório, um analgésico, você está suprimindo um sintoma. Quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com bem-estar e produção leiteira, mas bem-estar do animal, para que ele produzisse melhor e que ele tivesse uma vida boa, quando ainda nem se falava tanto nesse conceito. Dentro da faculdade eu comecei, o meu primeiro orientador de iniciação científica, ele trabalhava com extração de fitoterápicos, e é antropólogo, é veterinário, com pós-doutorado em veterinária e doutorado em antropologia, né? Então, eu fui conhecendo aquilo através dele melhor, as plantas, fui estudando para poder fazer todo o projeto. No mestrado eu fiz o primeiro trabalho de leite orgânico do Brasil, é meu, né? E aí, quando eu decidi que eu não queria trabalhar para a grande indústria leiteira, né? Porque ia contra os meus princípios sociais, de vida e de produção, falei, tá, e aí, o que eu vou fazer? Entrei por motivo de força maior na área comercial, mas foi trabalhar na área comercial que me propiciou fazer os cursos de formação dentro do que fazia sentido para mim, né? E aí eu comecei a colocar em prática a acupuntura, os meus conhecimentos de homeopatia, que são conhecimentos de uso, né? Eu ainda uso de uma forma organicista, né? Por sintomas, porque eu não sou homeopata de formação, eu estou iniciando uma pós-graduação, né? Para ter mais uma pós.
Fitoterapia. Aí também por motivo de força maior eu adotei um cachorro. Gente, eu vou usar um termo que eu uso de brincadeira, até um cachorro estragado. Por causa da samba, do quadro clínico dela, eu não aceitava muito bem de usar somente a alopatia para controlar as convulsões dela e o quadro neurológico. Aí eu fui estudar medicina canabinoide. E aí foi se juntando. E o meu jeito de atuar na veterinária é esse olhar integrativo, que é chegar na casa das pessoas, ouvir o que elas têm para falar, ouvir as ansiedades, as necessidades, olhar o entorno, entender que o animal, que o meu paciente não é só aquela doença que a pessoa me chamou, né, que tem mais coisas aí, né, é da minha vivência, é de não conseguir ir num médico e falar, sei lá, tô com dor na mão, e ele só olhar para minha mão e me tocar só na ponta do meu dedo que eu falei que estava doendo. Ele não perguntar do meu estilo de vida, ele não perguntar dos meus parentes, ele não perguntar, não querer saber o quanto de possibilidade financeira eu tenho para aderir a um tratamento ou não. Ou quanto de tempo eu tenho para aderir a um determinado tratamento ou não. Porque não adianta eu te prescrever o tratamento, o protocolo mais lindo, mais completo, e daqui a pouco você não tem tempo na tua rotina, não é nem falta de vontade. Você não consegue encaixar na tua rotina. Então tem que fazer com que esse tratamento, para que ele seja mais adequado, ele seja possível de ser executado. Então, a medicina integrativa também olha para isso, né? Para as ansiedades, para se tem uma criança na família, qual a relação dessa criança com aquele pet, qual a relação dos adultos com aquele pet. Tem algum cuidador que ajuda, né? O que você espera do meu tratamento? Você espera um milagre ou você espera algo possível? Né? E é também, muitas vezes, trazer a pessoa para o chão, né? Que não existe, que nem eu nem a alopatia fazemos milagres, né? Ai, então, acho que foi meio nesse sentido, né? Que legal te ouvir, assim, é super isso, assim, que eu sinto de ti, né? Porque não falei aqui, mas a Vicky, ela é veterinária dos nossos pets e a gente vai compartilhar algumas histórias por aqui. Então, a Vicky já falou um pouquinho que tu trabalha com acupuntura, fitoterapia, homeopatia, e aí, o que te inspirou a buscar isso, né? Tu falou um pouquinho, assim, mas tu consegue se aprofundar um pouquinho mais, assim? Então, meu sonho de consumo desde sempre é ser, por formação, uma homeopata, né? Tô conseguindo viabilizar isso agora. Quando eu saí da área comercial, como eu não tinha experiência e não queria entrar na clínica convencional, né? De chegar e colocar um monte de medicação no cachorro, fazer um monte de exame, o que era mais viável, que fazia sentido, que eu também usava como parte do meu tratamento, era a acupuntura, né? Que de forma de começar a atuar e de reversão de investimento de tempo e de dinheiro, era a acupuntura. A homeopatia, ela é um processo bem mais lento, né? E realmente muito menos gente faz uso da homeopatia. Às vezes a pessoa vem para acupuntura para mim por causa de dor e daqui a pouco está usando um monte de tratamentos não convencionais. Sim. Né? Aos poucos vai aderindo a outras coisas. E a homeopatia era mais difícil de capitalizar isso para alguém que não tinha experiência clínica no mercado. Então, eu comecei com a acupuntura e aí já nos tratamentos eu indicava alguma coisa, tá com dor, eu indicava alguma medicação homeopática, algum fitoterápico, justamente porque para a própria iniciação científica e tudo mais, por trabalhar com produção orgânica, eu acabei estudando muito. E eu uso plantas, então aí ia procurar as plantas para os animais. Na medicina chinesa, a gente fala muito do uso de plantas. E aí eu ia associando, né? Aí depois eu fui estudar sobre alimentação natural, porque não fazia sentido para mim um ultraprocessado. É fácil, é uma maravilha, né? Resolve muitos problemas. Mas eu sempre falo que eu falo sobre comida e alimento. Ração é comida. É algo que é necessário na vida de muitas pessoas. Em alguns momentos ela é necessária, às vezes a gente não escapa disso, né? Mas pensando no conceito que eu estou procurando saúde, eu tenho que alimentar o organismo, né? O que eu via também no alimento, assim como eu tinha essa relação de família, quando a pessoa prepara o alimento para o seu cão, para o seu gato, ela está colocando amor ali. E aí aquele animalzinho doente, ele passa a interagir também num momento de afeto, porque senão você dá comprimido, dá isso, abre a boca. No momento de adoecimento, o estresse, ele é muito grande. E o alimento favorecia esse laço. Aí eu fui estudar alimentação natural. E aí eu fui indo passo a passo no que ia fazendo sentido e aparecendo, né?
Aí é como eu vou me guiando um pouco na coisa, assim, e vou vendo os momentos em que eu posso viabilizar tempo de estudo, né? Concentração para estudar sobre aquilo Uhum. também, né? Essa tua fala, né, sobre alimentação me toca muito num lugar que tu sabe. A gente tinha uma cachorrinha que era magrela, vou falar esse relato breve aqui, e ela foi diagnosticada com insuficiência renal. E aí foi quando eu conheci a Vicky, porque eu queria buscar outros tratamentos para poder ajudar ela, né? A gente sabia que não tinha cura, né? Em alguns momentos eu achava, não, vai melhorar, não vai mais ter isso. Mas realmente não tinha cura. E uma das primeiras coisas que a Vicky me trouxe era que a gente precisava mudar a alimentação dela, né? Então é muito legal tu falar isso, que é alimento e alimentação. Outro dia já teve um podcast aqui que a gente falou sobre Uhum. nutrir e tal. E eu acho que pro ser humano também acontece esse conceito, né? É Sim. comida e alimentação que vai nutrir o organismo, que vai fazer o funcionamento funcionar, né? Funcionar legal. E aí, isso que tu fala da relação do tutor com o cachorro, né? Nesse lugar, né? Tipo, eu sou vegetariana há 20 anos, mais ou menos. E aí a Vicky falou pra mim que eu precisava cozinhar pra magrela língua. O que mais que era que eu tinha que cozinhar? Bucho, sobrecoxa. E aí eu falei, putz, Vicky, tu tá brincando comigo, né? Que eu vou ter que fazer isso. E aí eu pensei, bom, se é pro bem-estar dela, vamos fazer. Eu vou fazer. Então eu comprei uma panela específica pra ela. E aí eu fazia o alimento dela, né? Guiar com a condução da Vicky, que ela me deu todas as instruções pra mudar a alimentação dela. Então isso uma amiga me lembrou esses dias, isso é a maior prova de amor, assim, né? Porque, tipo, eu, vegetariana, fui lá, comprei a língua, comprei o bucho, comprei essas coisas todas. Ficava um fedor na minha casa, mas eu sabia que aquilo ia ajudar a magrela. Então, a gente mudou a alimentação dela. E aí, a gente fez os exames e mostrava resultados, sabe? E eu, putz, é isso, né? Vou ter que incluir isso na minha rotina. Teve um momento no início que até isso que tu falou também, viabilizar os tratamentos de acordo com o tempo da família, as condições. Teve um momento que não dava, tipo, pá, eu não posso parar agora para fazer a comida dela. Só que chegou num estágio da saúde dela, assim, infelizmente, assim, não digo que eu esperei chegar, né? Mas enfim, foi um momento que eu olhei para aquilo e falei, não, isso aqui agora precisa ser prioridade. E aí foi quando eu comecei a fazer o alimento dela. A gente não reverteu, óbvio, porque era uma doença crônica que não tinha cura, como eu falei, mas melhorou muito a qualidade de vida dela. Então foi muito especial, assim, essa tua condução nessa parte. Assim. Obrigada. Foi muito legal, assim, a questão de acompanhar a dedicação, porque isso para mim sempre é muito importante, porque isso, obviamente, eu tenho uma infinidade de amigos e conhecidos veterinários, e quando se trabalha na clínica convencional, o veterinário não tem contato com esse dia a dia, né? Como eu vou na casa das pessoas, é muito frequente, eu entro, conheço o filho, conheço o cachorro, papagaio, periquito, a sogra. Ultimamente, por morar numa cidade de litoral, eu vejo as pessoas de biquíni, de sunga. Chega antes de ir pra praia, como uma vez aconteceu na casa da Jana. Tô indo, ó, tô de saída de praia aqui, né? Isso realmente acaba fazendo uma conexão maior, né? Sim. E aí você vê a dedicação, o amor, né? Como as pessoas viabilizam dentro das suas rotinas as mais malucas que existem, né? As mais diversas, porque todo mundo vem de uma história Sim. diferente, né? Então, você vê, nesse sentido, a medicina integrativa da forma como eu faço, né, me aproxima muito dessa realidade, eu consigo ver, né, essa coisa assim do tipo, tá, e compreender, para mim é necessário compreender, e não balizar com o que eu acho que eu faria. Sim. Porque daqui a pouco eu acho que eu faria diferente, e na hora que acontece comigo, eu não consigo fazer diferente, eu faço igual a algum cliente meu que em algum momento eu julguei. Ah, não, mas ele não fez, né? Sim. Então, isso me ajudou muito como pessoa a diminuir esse julgamento sobre, inclusive no dia a dia, sobre pensar no que mas eu faria desse jeito. Não sei se eu faria desse jeito, Sim. né? Eu posso achar que eu faria desse jeito, mas será que eu faria mesmo? Porque eu não estou vivendo essa situação nem nessa realidade agora. Eu não sou essa pessoa. Então, me ajudou muito a ver, inclusive no dia a dia,
dessa forma, né? De não julgar as ações dos outros a partir do que eu acho que eu faria, Sim. né? E aproveitando então, eu ia te perguntar o que que é a medicina integrativa Uhum. na medicina veterinária, né? Tu trouxe um pouco assim, Sim, e eu acho que um dos princípios muito legais, além de todos os outros que a Vicky vai falar, é isso, o veterinário ir na casa da pessoa, né? Porque eu acho que quando a gente leva o bichinho numa clínica, ele já fica muito estressado. É muito raro, né? Ver um bichinho que vai lá feliz, balançando o rabo, chegar na sim. clínica, né? Então, Assim, a medicina integrativa, por si, veterinária, ela é um conceito amplo que para mim está um pouco distorcido, porque entram práticas ou não convencionais ou práticas de suporte complementares. Antes se chamava medicina complementar, que eu acho que tem práticas que são complementares, é diferente de medicina integrativa. Porque você pode fazer uma prática complementar sem fazer uma medicina integrativa. Por exemplo, fisioterapia é colocado como integrativa. Não, ela é uma prática complementar, entendi. né? Pode ser que aquele fisioterapeuta, tem uma amiga que ela faz fisioterapia e ela faz microfisioterapia. Uhum, Então, o olhar dela é integrativo, né? A maior parte das pessoas que eu conheço atende em clínicas, né? Eu uhum. prefiro atender em domicílio, porque eu me sinto mais tranquila. Eu sou uma pessoa que, assim como eu digo, já aconteceu de eu falar para o cliente, ó, a consulta vai demorar de 1 hora a 1 hora e meia. Em 15 minutos, a pessoa dá todo o quadro e eu tentar puxar mais coisa e a pessoa está fechada. Se eu Uhum. tentar invadir esse espaço, né? Se eu tentar passar o limite que ele está colocando, eu estou invadindo. Então, ok, eu falo, bom, a pessoa em 15 minutos, para ela tá resolvido agora, maravilha, eu tenho que aceitar isso, respira, né? Não é do jeito que você faz, mas é do jeito que a pessoa se propõe, né? E aí, daqui a pouco eu vou com a proposta de ficar 1 hora na tua casa, e na conversa eu vou vendo, daqui a pouco eu olho, faz 2 horas que eu tô ali, né? Na clínica isso não é possível, né? Não ter essa possibilidade de fazer o atendimento com calma e no tempo de cada um. A segunda coisa é que não só o animal fica estressado, mas o tutor também relaciona a ida a uma clínica veterinária, por mais fofinha que ela seja, a um ambiente de doença, né? Ninguém, você fala assim, ai meu Deus, eu tenho que ir no laboratório de análises clínicas. Você só vai coletar sangue, meu. Mas você acha que você tá indo, que já vão te dar o pior diagnóstico da vida, que a moça que tirou o teu sangue para mandar vai falar para você, pronto, você vai morrer em 5 dias. Sim. Então a gente relaciona esses ambientes e a gente também fica aflito. E aí, se o tutor que vai falar comigo, ele tá aflito, ele tá prestando atenção no barulho de fora, ele tá prestando atenção no cheiro, e o cachorro dentro da clínica ele não vai ter o comportamento normal. Aí ele tá preocupado que o cachorrinho tá andando mais rápido, que ele não fica daquele jeito. Isso também prejudica o meu olhar, Claro. ou não facilita meu olhar, porque eu não tô vendo aquele paciente nem a pessoa numa condição de conforto. Sim. Então, meu jeito de olhar é esse, né? Tem muita gente que existem algumas pessoas que têm clínicas integrativas, né, somente de práticas integrativas, mas aí eu não posso falar pela experiência delas, Claro, né? É o meu jeito de olhar a medicina integrativa, né? E eu claro. também faço atendimento por videochamada. E tem gente que se sente mais confortável, Uhum. né? E É, então, quando, por exemplo, a magrela, né, ela tinha pressão alta, então, assim, quando a gente levava ela na clínica para medir a pressão sempre dava muito além do que poderia ser, apesar de dela ter a pressão alta. E aí, quando tu ia lá em casa, a pressão era alta, mas talvez não tão alta, né? Tipo, sempre dava diferente do que sim, dava na clínica, né? sim, Então, isso é um super exemplo, assim, do que. Isso que a Vicky falou, assim, a energia do tutor interfere na energia do bichinho. Isso já é, assim, né? sim, Sabido, né? Então, sim, eu acho que essa parte da medicina integrativa eu acho muito bonito. Isso que tu falou de respeitar também o tempo do tutor, né? De falar, de trazer as questões, porque daí se tu tá ali com calma, com essa presença ali de recebendo essas informações, tu vai também olhando o ambiente, olhando, né, onde é que, como é que o bichinho convive, enfim, até os próprios sim, sintomas do bichinho com calma, né? Não no consultório que tem que olhar, examina aqui, toca ali e tal, tá, é isso aqui e vai embora, sim, né? Então exato, é completamente diferente, assim. sim. E fala pra gente, então, alguns dos tratamentos que tu mais utiliza. Os que eu mais utilizo, por muito tempo foi a acupuntura, tá? E aí, quando era acupuntura, eu fazia coisas de colocar alguma fitoterapia, alguma homeopatia, tá? Hoje em dia, acho que 50 a 60% das pessoas me procura pela medicina canabinoide, Uhum. tá?
E aí tem um certo imã com pacientes convulsivos. Tem um certo imã com pacientes convulsivos. Mas, de fato, o que acaba acontecendo? Que quase todos os meus pacientes hoje em dia tomam óleo à base de canabidiol. Porque quando chegam para mim, são pacientes que que os tutores já passaram por muitos veterinários, com quadros bastante complexos, às vezes para acupuntura, porque está com dor na coluna, tem alguma lesão de coluna. E aí eu vou ver um paciente oncológico, um paciente com doença renal, porque a cannabis ela me dá uma série de possibilidades de auxiliar aquele paciente e às vezes até diminuir algumas medicações que possam sobrecarregar e aí acaba ajudando a resposta pro endocrinologista, pro nefrologista, né? Acaba sendo um auxílio muitas vezes de não sobrecarregar, né? Então hoje em dia acho que a medicina canabinoide é o que mais tem, quase todos eles usam, né? Sim. Aí eu acabo brincando que eu vou colocar óleo nas caixas d'água. A gente usou muito na magrela, assim, no estágio final dela. E era o Sim. que sanava a dor dela, porque a gente percebia que ela estava muito desconfortável. E ajudava muito, muito mesmo, assim, visivelmente. E agora a Sim. gente tem utilizado na Mini, na nossa gatinha que teve um tumor. E aí a gente utiliza daí como prevenção de crescimento das células cancerígenas, né? Isso. E para ajudar no controle que evite dor, né? Porque paciente oncológico tem dor quase sempre. Sim. Hum. Então, é muito interessante essa medicina para os pets, para os humanos também, mas hoje a gente está falando dos pets. E a acupuntura também, tu utiliza bastante também, né? Eu utilizo. E a acupuntura é mais para dores específicas mesmo? As pessoas me chamam com esse olhar, né? Dificilmente me chamam por outro motivo. Mas a gente trata o paciente. Então, assim, tem cães que são muito agitados e começam a ficar melhor. Eu tenho uma paciente que ela inicialmente me chamaram para tratar medicina integrativa e a gente colocou a acupuntura entre o protocolo. Ela é uma paciente renal, diabética, com tendência a ter pancreatite e ela tem uma outra suspeita de uma outra doença endócrina. Ela se mantém super estável, apesar da idade dos seus quase 15 anos, justamente por esse conjunto, e a acupuntura ajuda não só na dor, mas quando eu vou lá eu trabalho questão do funcionamento do pâncreas dela, então ajuda que a curva de glicemia dela se mantenha mais estável. É uma cadela que está super bem para todo o quadro diagnosticado que ela tem, né? Assim, Que incrível isso, é, só com a acupuntura. Isso. Nossa, A acupuntura ela faz uso de óleo de cannabis, ela faz alimentação Sim. natural, aí ela faz ozonioterapia com uma colega. Mas é legal tu trazer isso que, por exemplo, dá para melhorar, digamos, não sei se essa é a Sim. melhor palavra, até o temperamento do animal, né? Com esse tratamento. Sim, porque a gente trata o paciente em si. Sim. Né? Se você vai com o olhar da acupuntura cartesiana, de reabilitação, vai ser ponto para dor, né? Quando, na verdade, você pode tratar uma série de sistemas para chegar no equilíbrio. Sim. Né? E vamos aproveitar, então, isso, assim, porque os bichinhos, eles também sofrem de ansiedade, Sim. estresse, né? A gente, às vezes, fica, ai, não, nada a ver, é só o temperamento, mas eles também sofrem com isso, né? Sofrem. E, de uma certa forma, cada vez tem ficado mais visível. E aí, tu acha que, na tua visão, assim, que a condição do tutor, como o tutor está, assim, emocionalmente influencia? Tu já falou na clínica, por exemplo, mas no dia a dia? Influencia. Influencia, porque assim, eu vejo muita gente que acostumou os animais, né, a não ficarem sozinhos em momento algum, né? Acostumou, então não só pegando animais que foram adotados na pandemia, que a pessoa estava dentro de casa não. Pessoas que acostumaram a não deixar o cachorrinho sozinho, o gatinho sozinho nunca, né? E aí, por algum motivo, tem que começar a sair, ou quando sai, vai no supermercado, o cachorro grita, destrói alguma coisa. Aí a pessoa, ela se sente culpada. Então, por exemplo, num caso como esse, eu medico, né? Tem sido muito procurada para usar o óleo à base de canabidiol. Acabo muitas vezes colocando um fitoterápico, um frequencial junto. Alguns dá para usar acupuntura, né? Coisa assim. E eu converso muito com o tutor nessa visão E, inclusive, eu vou fazendo manejos para que ele vá. Eu não posso medicar ninguém. Às vezes eu indico terapia. Eu sou cara de pau, gente, tá? Eu mando para terapia, passo o telefone de homeopata, passo o telefone e falo, gente, vai fazer dança, biodança, vai fazer algo que faça sentido para você, né? Porque o desequilíbrio, ele tá na gente também, né? Então, eu acabo
tentando olhar para essa pessoa para tentar, e inclusive nas conversas, tentar ajudar essa pessoa a perceber algumas coisas que ela pode ir mudando gradativamente, não fazer mudanças bruscas, porque isso é muito doído, né? Sim. A pessoa se sente culpada como se fosse uma criança que de hora eu falo, nossa, você tem que parar de olhar, de, sei lá, de ficar em cima da criança. Não, calma, né? Tem que ir gradativamente, a pessoa tem que ir se acostumando, vendo que aquele ser não vai morrer, né? Que tem que passar por um processo de adaptação, né? Então, é bem comum, principalmente, e tem um pouco mais de mudança quando é uma cidade que nem agora, Porto Alegre, que muitos dos animais moram em apartamento, Uhum. e em cidades como onde a gente mora, né, que é uma cidade litorânea, que as pessoas têm casas e que os cães, eles ficam mais com acesso ao ambiente natural dentro da possibilidade, né? Uhum. Tem grama, tem areia, né? Então lá é um pouco diferente, realmente é menos, vou dizer, menos problemático. Tem menos problema de comportamento neste sentido lá do que tem em cidades maiores, né? Entendi. E aí, tu falou agora, assim, né, sobre essa conexão do tutor com o Sim. bichinho, né? Assim, Uhum. que eu entendi, né, Uhum. e te conheço, que tu busca sempre entender, né, como é que é essa relação do tutor com o bichinho, porque como a gente estava falando aqui, isso influencia na saúde do bichinho, na saúde do tutor também e Sim, da família, não é só, né, porque às vezes a gente acha, não, é só ele que tá doente, mas a verdade é que outras coisas precisam ser olhadas e, sim, claro, cada um na sua área, né, que nem tu falou, vai fazer terapia, vai fazer dança, vai, enfim, vai, cada um vai sim. cuidar na sua área, mas isso super influencia. E aí, e essa conexão do tutor com o bichinho é importante para os tratamentos, né? Sim, é importante, porque isso vai demonstrar a possibilidade de executar. E tem tutor que é muito conectado com o bicho, mas que tem uma pavor horrível. Eu tenho virou amiga, ela já não é mais cliente. É, ela, qualquer coisa assim, ela acha que ela tá fazendo uma violência com o cachorro, e ela fica muito nervosa. Então tem que tentar entender, né, como é que eu posso ajudar essa pessoa a ajudar o seu O bichinho. animal, né? E para poder fazer as coisas e ver os limites. Eu não posso. Tem medicação que eu peço que é injetável. Tem gente que consegue aplicar. Tem gente que não vai conseguir aplicar. Tem gente que não vai conseguir aplicar e vai ter condição financeira de chamar, de me pagar para ir, pagar um auxiliar de veterinária, ter um amigo que faça, Uhum, né? Tem gente que não vai ter essa condição, uhum. né? Isso aconteceu Então, comigo, né? Isso, assim, exato. eu posso falar porque eu sofri na pele isso. Que a magrela, além de fazer as medicações injetáveis, ela tinha que fazer um soro, acho que era uma vez por semana. E aí o Léo até olhou pra mim assim, eu não vou fazer. E aí eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer porque, enfim, vou fazer. E aí eu quase virei uma veterinária, né, Vicky? Sim, auxiliar de veterinária, já dá para chamar. Com as instruções da Vicky sempre, né? Assim, onde é que posso injetar, como é que eu faço, né? Enfim, quais são o tempo, os equipamentos, todos, óbvio, com toda essa orientação. Mas eu fazia todas as medicações na magrela e isso me exigia um equilíbrio mental ali bem intenso, sabe? E que eu decidi, assim, eu falei, não, eu vou arcar com isso, eu vou fazer isso, é minha responsabilidade. Mas foi bem difícil pra mim, assim, sabe? Sim, Tu sabe, né? Que foi sim, bem desafiador. ah, Porque é isso que tu falou. Às vezes a gente tá ali com o bichinho, a gente quer, por exemplo, a maioria das pessoas querem ter só momentos gostosos com eles, né? A gente tem um pet fofinho, gostosinho pra ter, né, momentos de alegria, de brincadeiras, eles nos receberem. Mas quando tá nesse momento delicado da dor, da doença crônica, do fim da sim. vida, né, do tratamento paliativo, é muito delicado o tutor fazer essas coisas. E aí eu me lembro que um dia tu falou pra mim assim, se tiver pesado pra ti demais, leva ela pra fazer, porque senão tu fica muito nesses momentos de dor, porque ela também sente a dor, ela sente a picada, enfim. E Sim, aí ela fica também com essa lembrança tua que tu também, claro que eu tô nos momentos bons, mas eu também tô ali nesses momentos ruins. sim, Então saber também um pouco qual momento vai, qual momento não vai, e como tu falou, cada dono, cada tutor, ele se julga, né, em condições de fazer isso ou não. sim. E pra mim foi muito desafiador, mas foi assim muito transformador, assim, a magrela ela me Sim. ensinou o verdadeiro significado do amor como Uhum. nenhum outro ser humano me ensinou. Magrela é
Magrela foi especial. Ela foi muito especial, assim, e a gente optou por cuidar dela, assim, até o finzinho da vida dela. Isso daí que vocês fizeram, que a família fez, a gente chama, o nome formal disso é ortotanásia, né? É você cuidar até a vida, até o momento onde há possibilidade de ter vida e respeitar o momento da morte, né? E isso não quer dizer que se o cachorro, que já aconteceu com um cliente meu, de realmente o cachorrinho não ir a óbito e somente, exatamente bem no último momento, a pessoa optar por fazer a morte assistida e não só do tipo, está sofrendo, né? Não, a Magrela lutava para estar presente, né? E ela se permitia muita coisa, então, assim, vocês foram muito corajosos, né? De ir, tudo bem, fomos todos de mão dada, né? Mas, de qualquer forma, não é uma situação fácil, porque também tem o julgamento externo, né? Um monte de gente dizendo que tá fazendo sofrer, E que tinha que estão levar pro gastando hospital. demais, quando ninguém tem nada a ver com quanto que a gente gastou, não, Exato. né? E tinha isso também de, tem que levar pro hospital, deixa ela internada, Sim. lá eles vão fazer todos os tratamentos, ela fica cuidadinha, nananana. E eu falei, a gente teve muitas conversas, muitas Sim. decisões com a Vicky junto, com o Léo, com a Eva também participava dessas conversas. E aí a gente decidiu, ela não tinha, né, uma cura. Então, assim, eu falei pro Léo, eu não vou deixar ela internada num hospital veterinário, trancada numa jaulinha, sendo que não vai ter cura. Então, deixa ela com a gente, que é muito melhor pra ela, pra gente, a gente tá ali. Só que sim, é muito doloroso. Era muito doloroso ver, assim, porque ela realmente foi definhando, assim, né? Mas ela, é isso que tu falou, ela aceitava muitos tratamentos, né? Então, assim, ela era muito boazinha, assim, de aceitar os tratamentos e de responder, assim, às vezes só com o olhar dela. Isso é muito forte pra mim. Porque eu me dediquei muito, como eu falei, assim, eu cozinhei língua e bucho, eu sendo vegetariana há mais de 20 anos, eu olhava pro meu bichinho e falava, não, eu preciso fazer ela se sentir melhor, salvar ela. Tipo, eu queria salvar ela, mas eu sabia que não ia salvar, né? Mas era um jeito que eu conseguia transmitir o meu amor por ela. E ela me transmitia de uma forma que eu não conseguia nem botar em palavras. A medicina integrativa não tem como dizer quanto tempo mais ou menos ela poderia ter vivido com os tratamentos convencionais, com o olhar convencional. Mas o fato é que o tempo que ela viveu com muito mais qualidade, inclusive do que quando eu comecei a acompanhar vocês, né? E assim, ela viveu muito, né? Do grau que ela estava de doença renal, ela reduziu da 4ª para 3ª, né? De estágio da doença renal. E ela passeava, ela ia com vocês para vários lugares, né? E realmente uma doença que não tem como parar, né? Como estancar, né? E, de fato, uma das coisas que eu faço, tá? Que eu tenho formação, e eu faço no dia a dia. Eu tenho uma formação de doula da morte, tá, gente? As pessoas acham esquisitíssimo, mas pronto, falei. Não, mas Justamente por essa necessidade. E dentro desse olhar, a gente precisa passar pelos lutos. A gente precisa passar pelos processos de finitude, né? Acompanhar isso, entender isso. Como veterinária, me ajudou a entender o envelhecimento, ajudou a entender o adoecimento. Não é doloroso? Não, é doloroso ver meu cachorro que tá com dificuldade de andar, que ele acorda de noite assustado porque ele não consegue caminhar. É difícil. Eu sou tutora também. Mas eu entendo, ele tá, o que que eu posso fazer? Bom, agora vou viajar com 2 cachorros para Porto Alegre. Quem vai no BlaBlaCar vai ter que viajar com o cachorro do lado, né? E é isso. Onde eu vou com os cachorros, porque ele tem que ter cuidado. Então, a gente entender que a finitude não quer dizer que não vai doer, né? Mas a gente precisa, e eles também precisam passar por esse processo de finitude. Né? Isso que tu falou, por exemplo, eu me lembro que a gente levou a Magrela numa crise, porque a doença renal, ela tem umas crises, né, que fica mais agudas e tal, e a gente teve que levar ela no hospital veterinário, e aí eu lembro que eles fizeram os exames lá e falaram, nossa, não sei como é que ela tá de pé, porque esses marcadores aqui estão super extravasados e tal, e aí eu falei, não, essa decisão não, nós vamos levar ela para casa e tal, e aí a gente tinha a Vicky com esse nosso atendimento, porque em alguns momentos a gente precisou sim levar para uma medicina convencional para fazer os exames, enfim. Mas aí a gente trouxe ela para casa, e eu lembro que eu contei, porque eu até fiz um post sobre isso, ela durou ainda 24 dias depois daquele dia que o cara falou assim, não sei como é que ela tá de pé. Ela durou 24 dias ainda.
E no finalzinho da vida dela, acho que nos últimos 4 dias, 5 talvez, ela sobreviveu só à base de suco verde. Aí eu falei, nossa, ela é muito minha filha. Porque ela não queria mais, assim, ingerir nada, porque a doença renal, ela traz, né, enjoos, vários outros sintomas. Sim. E aí a Vicky falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos dar o suco verde, que a Vicky me deu a receita lá, enfim. E ela só sobreviveu 5 dias, enfim, não me lembro quantos dias, mas foi um bom tempinho ali, só de suco verde. Eu acordava e falava, gente, como é que essa cachorra ainda tá viva, sabe? E eu falei, olha, o suco verde é muito poderoso. Sim, ela estava fazendo o processo de desligamento junto a vocês, para que todos vocês pudessem processar isso, né? Isso foi muito respeitoso dela, assim, e daí Sim. isso pra mim, isso me doía de um grau muito profundo, porque eu não tinha como, tipo assim, eu não queria me despedir dela, sabe? E eu tive esses momentos de muitas despedidas, eu me despedi delas muitas vezes. Eu abraçava ela, Sim. conversava com ela, ela me ensinou muito mais também sobre exercer a presença, porque quando eu via que, tipo, eu vi que, bom, ela vai realmente falecer, assim, gente, eu não sei se amanhã, depois de amanhã, então eu vou ficar com ela aqui o máximo que eu puder. Então ela me ensinou muito sobre presença. Assim. Daí eu lembro que teve um dos dias que ela estava em crise até, que a gente cogitou fazer eutanásia, acho que foi um dia antes dela falecer, e aí eu lembro que eu conversei contigo e tu foi super respeitosa, me perguntou como é que tu tá se sentindo com essa decisão, conversou já com o Léo, com a Eva, como é que vocês estão se sentindo com isso, né? E aí acabou que ela faleceu naturalmente, na caminha dela, com a gente viu o último suspiro dela, assim, que foi muito difícil, mas eu, no fim, agradeci por estar ali naquele momento com ela, sabe? Sim. E uma coisa que ela me ensinou nesse momento, assim, também, depois, com o meu sofrimento da perda dela, porque foi muito doloroso, assim. Eu confesso que foi mais doloroso do que a perda do meu pai. É difícil até falar isso, mas foi mais doloroso, assim. E quando eu tava nesse sofrimento, eu me fiz uma pergunta, né? Onde é que existe beleza nesse lugar, né? De sofrimento, de finitude, de ter participado desse fim da vida dela, porque eu sabia, tipo, um dia é um dia menos, ela, sei lá, amanhã, depois de amanhã, sempre ficar, putz, é amanhã. E aí eu comecei a me fazer essa pergunta, onde é que existe beleza nisso, né? Sim. E aí eu entendi que a beleza é aí, é no cuidado, é no olhar, é no carinho, é na disposição que a gente tem, né? Em cuidar deles. E não descartar porque envelheceu, porque adoeceu. Que existe isso, Sim. Né? Nossa, isso pra mim... Sim. Não vou nem comentar sobre isso, mas sim, é isso, né? Então, assim, é cuidar ali nesse momento de dor. E aí eu preciso trazer um outro relato, que aí diz um pouco a respeito até do meu trabalho, que assim, como eu me doei tanto, eu tive um dia que eu tive um colapso corporal, assim, meu, sabe? Eu tive fortes dores abdominais mesmo, eu pensei, o que tá acontecendo? Tipo, uma dor, assim, diferente de dor de barriga, de tudo. E batimentos cardíacos e tal, e eu me contorcia toda no sofá, assim, e eu falei pra ela, não sei o que tá acontecendo, eu tô muito mal, sei lá, vou ter que ir no hospital, na emergência e tal. E eu, não, peraí, eu preciso respirar. E aí até o Léo me lembrou, ele falou assim, eu acho que tu tá se doando demais. Eu acho que tu precisa se cuidar um pouquinho, porque esses cuidados com a magrela, tudo bem, eles estão legais, mas eles estão talvez um pouco extremos, né? E aí eu dei um passinho um pouco pra trás, porque é isso, assim, pra gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem, né? Exato. Então, assim, eu não dormia bem, porque eu acordava, sei lá, de 15 em 15 minutos pra saber, olhar se ela tava bem, se ela tava viva, sabe? Se ela tava... Então, assim, mudou muito o meu último mês de vida, foi bem estressante. Sim. E isso me fez aprender também, tipo, não, peraí, eu preciso cuidar de mim também pra que ela esteja bem, né? Sim. E aí eu acho que isso entra muito naquilo que tu falou, assim, dessa conexão do tutor com o animal, que a energia e o estado mental e emocional do tutor influencia também no bichinho, né? Sim. Nesses momentos também, né? E então vamos parar de se emocionar. E aí... tu acredita, como eu trouxe aqui um pouquinho, que os animais eles podem nos ajudar a pausar e desacelerar? Sim. Se a gente estiver disposto a olhar para isso,
né? De olhar mais pro jeito que eles vivem e nos doar nessa coisa da presença do, neste momento eu tô aqui, né? Começar com eles e levar isso pro a hora do eu vou almoçar de fato, né? Eu não vou ficar atendendo telefone, não vou ficar respondendo mensagem. Estou com a minha família almoçando, eu estou com a minha família almoçando, né? Mas a gente tem que se abrir para isso, né? E não precisa ir morar num lugar super parado, pequeno. Você pode fazer isso no dia a dia, né? Você pode pegar um momento e sentar do lado do teu cachorro e coçar a cabeça dele. Começa com 5 minutos. Sai para passear com ele, não leva o celular, né? Esteja com ele, vai para o cachorródromo, esteja com o cachorro ali, né? Esteja com ele, né? Olhe para as pessoas que estão à volta, né? O cachorro tá correndo com os amiguinhos. Bom, então converse e queira saber do outro, né? Não só se a idade do cachorro é legal, mas não queira só saber a idade do outro cachorro, se tem, né? Converse, escute, né? Se dê um tempo para tomar um suco parado, sem estar caminhando, né? Bom, eles nos ajudam, né? Sim. Que Eles eles têm muita fazem presença. isso. Eles fazem o agora, né? Inclusive, acho que você me deu de presente um livro que fala sobre isso, né? Que fala sobre o agora, porque eles só vivem o agora. Sim. Eles podem ter lembranças e traumas, mas eles não guardam rancor, eles não ficam pensando, deixei de ir na praia ontem, deixei de comer o hambúrguer. Não, é o agora, você vê bem isso. Se a gente pensar nisso e tentar trazer um pouco disso para o nosso dia a dia de uma forma pausada, calma, né? A gente consegue, Eles sim. são inspiração. né? Isso. E aí, Vicky, tu consegue nos trazer, assim, quais práticas simples que os tutores podem adotar em casa para cuidar da saúde dos pets, mesmo pets que não sejam doentes, né? Sim. Algumas coisas simples, que eu só fui me dar conta, essa eu acho muito engraçada, porque eu falei, gente, eu preciso pegar um monte de bicho com a coluna ruim, com problema de joelho, para parar e olhar para eles e falar, gente, como eu nunca pensei nisso? A gente acha bonitinho o cachorro subir e descer do sofá. Ou, ele sobe e desce a escada, né? Se você pensa, sei lá, um Shih Tzu, né? Um York, um Lulu da Pomerânia, um Spitz. Ele sobe e desce do sofá. Meu, é como se eu, com meu 1,66 m, pulasse, me esticasse toda para subir numa marquise de 3,30 m e depois me jogasse da marquise, né? Nossa, eu nunca pensei sobre isso. Exato. Então você faz toda uma alavanca, né? Uma sobrecarga, joelho, isso. Então, essas coisas aí tentar diminuir, né? Cachorros que dê para carregar, carrega. O piso das nossas casas não é feito para pets, né? Então eu sempre faço comparativo de como se a gente tivesse com os pés molhados. Então ter o máximo de tapetes possíveis, né? Que favoreçam que eles não escorreguem, né? Ter momentos com o pet, né? Para que ele possa interagir com você de uma forma consciente, que você interaja com ele de uma forma consciente. Isso diminui o estresse de todo mundo, tanto do pet como o teu, né? Posicionamento da alimentação. Então, assim, tentar elevar um pouquinho, de acordo à altura do pet, o prato do chão, né? Salvo aqueles pets que comem deitados. Eu tenho um cachorro que comeu deitado por muito tempo. Agora, ele não come mais deitado e ele tá com problema de cervical, então eu tenho que levantar o prato. Minha casa, cada vez que ele entra, eu estico um monte de tapete e quando ele sai, eu enrolo os tapetes de volta. Então, essas coisas ajudam a ter menos lesões, né? Evitar alimento em excesso, seja alimentação natural ou seja comida, ração, né? Evitar ficar dando muito petisco como forma de compensação, porque isso é uma coisa que a gente faz para a nossa cabeça, né? A gente compensa a nossa ausência com comida, assim como faz com humanos pequenos e grandes, né? Tá, eu acho que essas coisas elas melhoram bastante já. Legal. E para a vida dos pets idosos, tem alguma dica específica, assim? Para pet idoso? Quase todo pet idoso, você vai ter que ter tua casa sim cheia de tapete, a casa vai ser toda adaptada, né? Porque eles escorregam, eles têm menos força para levantar. Respeitar o tempo deles nos passeios, nas voltas, nas brincadeiras. Então, entender que ele não, por mais que ele queira, que ele pareça uma criança querendo brincar, sei lá, um labrador enlouquecido pela bolinha. Desculpa, é um labrador de 14 anos, não joga a bola lá longe, joga baixinho, pertinho, com menos força, né? Cuidar da alimentação,
né? Porque mesmo que o cachorro tenha comido ração a vida inteira, se você muda para uma alimentação adequada para aquela característica no momento, vai ajudar ele a ter mais saúde, mais vitalidade, tá? Eu acho que para os pets idosos, basicamente isso, né? E aí, falando nessa parte da alimentação, Vicky, a alimentação ração e a alimentação ração, ela tá ligada a câncer, tumores, essas coisas? Então, existem alguns estudos que dizem que diminuiu, depois eles pegaram raças específicas, diminuiu bastante, assim, em média de 1 a 2 anos, a expectativa de vida dessas raças que tinham, por exemplo, cães que tinham raças 15 anos, passaram para 13, depois do uso massivo de ração, né? Existe um aumento, assim como na sociedade, na população humana, de casos de câncer, né? De câncer. A gente já não. Então, tem estudos que dizem que é pelo uso de ração, tem outros que não. A medicina chinesa diria que fez uma sobrecarga de baço pâncreas, acumulou umidade, umidade produz câncer. Tá, então, assim. Eventualmente não dá, a pessoa não consegue dar outro alimento. Tem gato, é muito difícil de aceitar a comida, Sim. né? Gato é muito complicado. E daí aproveitando então isso, o que tu diria para quem quer começar com essa alimentação que não seja ração com os bichinhos? Que a gente pode, como que a gente pode começar? Assim, gato, eu indico a pessoa já começar a adaptar ele logo que ele é bem pequenininho, porque mudar a alimentação de um gato adulto é muito complicado, são poucos que aceitam, pouquíssimos mesmo, tá? Então, a pessoa adotou um gatinho, ela quer dar alimentação natural, procura um veterinário que trabalhe com alimentação natural para fazer uma formulação adequada de acordo ao crescimento, né, a fase de crescimento, e fazer a introdução gradativamente de acordo aos alimentos, tá? Ver o que ele gosta, o que ele não gosta e tudo mais. Cães, o ideal é procurar fazer os exames primeiro para ver se não tem nenhum distúrbio, nada alterado. Então, exames de sangue e o exame de imagem mais simples é a ecografia, para ver se não tem nada alterado. E não tendo alterado, fazer uma alimentação para cães adultos, pode ser geralmente com o veterinário para fazer a primeira, né? Porque quando o cão é adulto, saudável, tendo uma ideia do que formular, a pessoa consegue se não tem nenhum distúrbio, tá? De fato, consegue. Não indico começar do nada, porque às vezes você não sabe que ele tem alguma coisa, e aí o veterinário vai indicar como fazer a transição, como fazer a introdução dos alimentos, como ver se nada deu diarreia, como ver se pode dar uma desbiose, e aí dá uma diarreia horrível, né? E a pessoa se assusta e fala, isso aqui não presta, vou parar. Então tem que ser tudo orientado e acompanhado justamente para segurar a onda dessa mudança. Sim. Né? E mudança de hábito, exato. E não colocar carboidrato demais, ou não colocar proteína demais, ou gordura demais. Pode ser alimentação crua ou cozida, depende do cachorro, da pessoa. Quando é um paciente com alguma doença, aí obrigatoriamente, assim, não tem escolha. É com um veterinário que tenha a capacidade e aptidão para fazer a formulação, tá? Porque aí também dá para ver, tem cães que são doentes e podem comer alimentação crua, né? Tem outros que não tem nada absurdo e não conseguem digerir alimentação crua, tá? Não existe uma verdade absoluta, não existe isso aqui é certo para todo mundo, isso não é. Claro. Eu tive que trocar, minha cadela come alimentação crua, total, e eu tive que trocar, ela come a proteína crua e o restante cozido. Eu fiz um exame de biorressonância, ela não pode comer cenoura e o sinominho não pode comer beterraba. A dieta base deles é muito próxima, o equilíbrio é diferente, porque tem que pesar o cada um, mas eu consegui meio unificar, tem coisas que um tem sensibilidade e o outro não. Então, eu tentei unificar o máximo possível. Aí, a Sama, se ela come cenoura, ela se coça horrivelmente. Eu não tinha feito essa correlação. E ele não pode comer beterraba, por exemplo. A carne dela é bovino, a carne dele é suíno. Né? Então, a gente tem que fazer esses pequenos... E os exames de sangue dos dois são perfeitos. Ninguém, apesar deles não serem tão atléticos, tão fit, né? Mas isso é super importante, né? Porque às vezes a pessoa quer, vou começar a dar comida, vai lá e
né, dar a sua própria comida, às vezes o restinho da comida do almoço lá, e não é bem assim. A gente tem que se orientar para alimentar os bichinhos, né, de acordo com o que eles necessitam. Tem várias coisas que eles Sim. não podem ingerir, né? Sim. Então, assim, não é só pesquisar no Google lá, né, no seu Google. Mas aproveitando isso que eu não falei lá atrás, a gente tá quase indo pro final do nosso episódio. Eu queria trazer também sobre o respeito com eles, assim, aí agora na questão. Tu falou até da alimentação ali, né? De entender ali o que que eles aceitam, o que que eles não Sim. aceitam, o que que faz bem pro organismo deles ali, pra digestão, enfim, né? Sim. Mas eu queria trazer, assim, o respeito lá na finitude dos bichinhos, né? Assim, Sim. por exemplo, eu fiz tudo que eu fiz pra Magrela, cozinhei pra ela comer o suco verde, tudo, mas chegou num momento lá que ela não queria mais. Sim. E aí eu precisei respeitar esse momento, né? E aí, pra Sim. mim, assim, também eu não vou ficar assim, se ela não tá aceitando, eu preciso entender, porque eles são muito sábios, né? Sim. E assim, que ela não quer mais e porque, né, realmente ela tá se desligando, tá se preparando pra finitude dela, Sim. e eu preciso respeitar esse momento, né? Então, Sim. a gente saber também que, não só na finitude, mas em outros momentos, a gente saber respeitar também a vontade deles, né? Assim, Sim. Sim. E é difícil, né, pra gente. sim. É. Porque eles não falam, né? Então a gente, eles vão fazer o que a gente quer e vão. Então, mas mesmo um humano que fala assim, não quero mais comer, você fala assim, não, mas você precisa comer. E a pessoa às vezes está fazendo, ou ela não está passando bem, ela está ouvindo o corpo dela, ou ela está realmente fazendo o processo, né? E aí é dar-lhe sonda, abre a boca, toma uma canjinha, né? Sim. A que custo, né? Sim. E aí, então, vamos lá para o nosso último momento do podcast, onde a gente traz recomendações, que eu chamo de recomendações da alma. Então, compartilha com a gente, Vicky, uma dica de filme, série ou documentário que, sei lá, traga alguma coisa relacionada Eu acho que a as você. duas coisas, eu fiquei pensando assim, me vinha tudo, porque eu assisti tudo que é filme de cachorro e de bicho possível quando eu era criança. Eu chorava, minha mãe não deixava eu assistir. Falava, não, você não vai assistir isso de novo. E eu fiquei pensando o que não fosse no espectro de filmes infanto-juvenis, né? E aí eu me lembrei do Okja, que é um filme de produção coreana, né? E na verdade depois o livro também foi uma coisa meio parecida. O Okja é uma ficção que fala sobre a relação de uma adolescente com um animal criado em laboratório, e é toda uma saga de aventura, é uma ficção científica, mas que fala muito de um olhar do veganismo de forma como uma política. Eu não sou nem vegana, nem vegetariana estrita, hoje em dia eu não estou vegetariana também, tá? Mas eu uso muito a base disso, esse olhar me ajudou muito. Por isso que eu quis trazer isso, até para não falar assim, é uma vegana, tá querendo. Não é militância nesse sentido, é militância no sentido da gente olhar para os animais e olhar com respeito, inclusive para os animais de produção, né? Compreender o que envolve a produção animal. Envolve o sofrimento animal propriamente dito ou não, como é que isso se envolve, como é que envolve o meio ambiente, como é que envolve as pessoas que tratam desses animais. E como que é o mercado de consumo, porque sim, é um mercado, né? Então, para que a gente possa abrir o olho, olhar aquilo, é divertidíssimo, é muito bom o filme, mas ele tem esse olhar, esse posicionamento crítico, né? Que a gente pode olhar para compreender todos esses tipos de relação, né? Legal. É legal. Eu quero trazer como dica um que não é tão divertido, porque é bem emotivo, é bem assim, drama, que a gente já assistiu lá em casa, acho que umas 3 vezes. É um filme, assim, digamos, de sessão da tarde, mas eu adoro esse filme, que não sei se tu já assistiu, 4 Vidas e um Cachorro. Sim, já li o livro também. Então, esse filme, nossa, ele é muito emocionante, assim, mostra a vida de um cachorro 4 vezes, né? Ele volta, acho que até mais de 4 vezes, não sei. Mas ele volta, digamos, 4 vezes a alma dele, né? Em outros cachorrinhos. E aí... Bom, acho que não vou poder dar spoiler, né? Não. Mas, assim, é muito lindo esse filme para quem gosta de cachorros. Eu super indico. E eu vou deixar na descrição do episódio aqui o link dessas nossas indicações. E aí, uma dica de livro. Tá, também tinha. O primeiro que eu pensei foi o Cachorrinho Samba, porque inclusive
foi o motivo de eu dar o nome de Samba pra minha cadela. Eu falei, ai, mas não, ninguém vai ler o cachorrinho Samba. E aí eu lembrei de libertação animal, tá? Olha. Mas também com esse olhar de que a pessoa esteja aberta a olhar as relações de construção social, do porquê se come, porquê se produz dessa forma, o que que isso pode implicar com o ambiente, né? O que que é de fato não especismo, porque isso é importante, né? A gente mesmo, volta e meia, acontece. Um dia, quando eu recém tinha mudado lá com os gatos para o litoral, meu gato matou um pássaro. Aí eu fui lá, ai meu Deus, fui lá, né? Tá, selvageria animal, ele é um gato. E aí eu peguei, aí eu olhei e falei, ah, é um pardal. Aí eu olhei e falei, nossa, Vitória, que feio. Se fosse um sabiá, um azulão, ia ter diferença? Não, é uma vida. Ok, fui lá, enterrei. Eu falei, pô, Tito, volta e meia ele me aparece com os passarinhos, né? Mas ele tá exercendo o comportamento dele, enfim, né? Então, nessa coisa da gente olhar para o especismo, né? Olhar que não tem valor, que não tem que o animal que a gente conhece como animal de produção aqui no Brasil não é um animal de produção na China. Pode até ser, mas lá tem outros, né? Pode entender que uma cultura na África vai ter outros animais que eles vão abater com o intuito de se alimentar, de prover couro, prover carne. Concordando ou não com esse consumo, né? Mas olhar que todos merecem cuidado, né? E ser respeitados dentro do seu ambiente, né? Então eu quis trazer uma coisa um pouco mais séria. Tá bem, legal. E eu não trouxe nenhuma dica de livro hoje, mas eu trouxe um textinho final que eu quero ler. Eu vou botar os créditos depois aqui no link do episódio. Mas antes de eu terminar, de eu ler essa breve leitura, eu quero só ver que tu fale, então, quais são os teus serviços, como é que as pessoas podem te contratar, te chamar, te conhecer, enfim. Tá. Eu atendo presencialmente Porto Alegre e Canoas, e atendo presencialmente Garopaba, Imbituba e Florianópolis, tá? Nessas cidades eu atendo presencialmente. Também faço atendimento por videochamada, tá? Eu tenho pacientes até fora do Brasil, né? Literalmente do Iapoque ao Chuí, literalmente. Então eu faço atendimentos que aí a acupuntura não entra, ainda não consegui fazer uma agulha de plasma, mas enfim, o resto eu faço. Dou consultoria também na parte desse apoio, assim, se a pessoa quiser um trabalho, vamos pensar nesse doula da morte, né? Tem um paciente, eu sou lá de São Paulo, eu tenho, daqui mesmo, eu tenho um paciente que está doente, eu não quero que você seja a veterinária, eu quero que você me ajude nos processos decisórios, que eu consiga parar e pensar sem a pressão, sei lá, do endócrino, do oncologista, do neurologista, da clínica geral e da minha família, que eu consiga centrar aí também faço esse tipo de consultoria, tá? Aí pode me achar, tem meu Instagram, que é medvet.vicvasquez, o Vasquez é V-A-Z-Q-U-E-Z. Então você pode me achar ali, ele tem o telefone, tudo certinho. Geralmente eu peço para a pessoa mandar uma mensagem de WhatsApp para eu entender um pouco e saber qual o estilo de atendimento se enquadra melhor, tá? Então tá. E aí, então, eu vou terminar esse episódio com um texto, que depois eu vou colocar os créditos aqui na descrição, que era mais ou menos a história do texto, assim, era um médico veterinário foi na casa de uma pessoa tratar um bichinho lá, um cachorrinho que estava em processo de falecimento, né? E aí uma criança perguntou, né, por que os cães vivem menos que as pessoas? E aí fala assim: se um cão fosse seu professor, você aprenderia coisas como: quando teus entes queridos chegarem em casa, sempre corra para cumprimentá-los. Nunca deixe passar uma oportunidade de ir passear. Permita que a experiência do ar fresco e do vento no seu rosto seja de puro êxtase. Tire cochilos, alongue-se antes de se levantar. Corra, salte e brinque diariamente. Evite morder quando apenas um rosnado seria suficiente. Em um clima muito quente, beba muita água e deite-se na sombra de uma árvore frondosa. Quando você estiver feliz, dance movendo todo o seu corpo. Delicie-se com a simples alegria de uma longa caminhada. Seja fiel. Nunca pretenda ser algo que não é. Se o que não quer está enterrado, cave até encontrar.
E nunca se esqueça, quando alguém tiver um mau dia, fique em silêncio, sente-se próximo e suavemente faça-o sentir que você está ali. Muito bonitinho esse texto, né? E é isso, obrigada, Ai, Vicky. obrigada, Jana, pelo convite, adorei. Adorei. Foi bem mais tranquilo do que achei que fosse. Tchau, gente. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.